Fala Makers, estamos de volta com o nosso tutorial e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso elevador, porém a gente vai saber tudo o que a gente precisa saber sobre copiar elementos dentro do Fusion. Copiar corpos e componentes é a mesma coisa? Tem jeito de dar Ctrl+C, Ctrl+V? Então, para saber essas respostas, fique ligado. É isso aí, pessoal, estamos de volta. Eu sou Paulo Sampaio, esse é o MakerMind, um canal 100% voltado à fabricação digital e modelagem 3D. E se você ainda não é inscrito no canal, o faça para nos ajudar e assine o sininho de notificação para você não perder nenhum tutorial. Se você gostar desse vídeo, é claro, deixe seu like, isso nos ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é importante para você e a este conteúdo chegar a mais pessoas. Então a gente parou aqui no nosso elevador com algumas hastes feitas e algumas conexões prontas. Dar continuidade nesse projeto seria tão simples quanto copiar esses elementos e fazer as novas conexões. Porém, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar mais aí sobre como copiar componentes, como copiar corpos, existe diferença e qual a relação entre essas cópias. Então eu vou abrir uma nova janela aqui para a gente exemplificar isso com elementos mais simples e depois a gente aplica esse conhecimento lá no nosso projeto, ok? Eu vou criar aqui então um box, um cubinho, tão simples quanto aquele que a gente fez no nosso primeiro tutorial, e ele é um corpo solto aqui no nosso componente raiz. Afinal de contas, onde está o comando copy do Fusion? Se você for procurar aqui em Modify, você vai ver que o comando copy ele está junto do comando move, que é o atalho M no teclado. Então eu vou ativar aqui o comando e veja que ele abre uma caixa de diálogo, e essa caixa de diálogo, como todo comando, o torna muito mais poderoso. Eu tenho aqui várias opções de seleção, vou deixar selecionado o corpo mesmo. E quando eu passo o mouse por cima do meu elemento, ele me dá aí vários pontos de ancoragem para eu definir a partir de onde eu vou começar essa operação. Eu vou selecionar aqui então esse ponto superior e a partir de então aqui eu tenho uma referência para movimentar esse cubo ou rotacionar esse cubo. Então ele serve de referência de distância, né, para eu movimentar ele em vários eixos, ou também para eu rotacionar ele usa esse ponto como referência, como eixo, né, para eu rotacionar o meu elemento. Vou dar um cancel e vou ativar o comando de novo. Só que dessa vez eu vou prestar atenção numa coisa aqui, nessa caixinha aqui embaixo, que seria Create Copy. Então, para eu criar uma cópia do meu elemento, basta eu checar essa caixinha antes de iniciar qualquer movimento. Então, uma vez que eu checo aquela caixinha e inicio um movimento, ele já vai criar uma cópia aí desse elemento para mim. É só dar um OK. Existe relação entre esses dois elementos? A resposta é sim e não. Por isso eu queria passar por este pente fino aqui com vocês, porque isso se torna muito complexo na cabeça de quem está começando a mexer com Fusion, e na verdade é só entender a relação de hierarquia do programa. Lembrando que é um programa paramétrico onde você pode modificar as coisas não são definitivas. Então, se eu modificar aqui o meu objeto inicial, nada acontece na minha cópia. Porém, essa modificação que eu fiz foi uma modificação de composição, né? Se eu criar um chanfro aqui no meu objeto, nada acontece. Se eu criar um fillet, né? Nada acontece. Porém, na minha timeline, se eu modificar o meu objeto raiz, ou seja, se eu modificar o objeto que foi utilizado para criar a cópia lá na sua raiz, lá atrás na timeline, ele vai refletir no meu elemento. Veja que meu elemento, esse exemplo aqui não ficou muito bom. Deixa eu voltar aqui e criar uma modificação para o lado de cá.
Então você veja que a minha cópia também sofreu essa modificação. Por quê? Porque o meu comando move, ele está depois deste comando de criação do elemento. Se eu modifico o elemento criado, se eu modifico ele lá na raiz, na hora que ele refaz todas as contas dele, ele leva em conta que o objeto que foi copiado, o objeto que foi movido, é o objeto que está lá atrás. Então, fique com isso em mente. Isso é muito importante. Toda vez que você modifica, então, seu objeto raiz, todos os comandos que se referenciaram a este objeto também vão sofrer alteração. Porém, se você está apenas modificando o seu objeto, dando comandos de modificação, de cortes, de furos, a sua cópia não vai sofrer alteração. Isso em se tratando de corpos. Agora vamos ver como que isso funciona com componentes. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui em tudo, até eu obter o meu elemento principal. E vou transformar esse corpo num componente. Ele agora é um componente e o corpo reside dentro deste componente. Se eu copiar apenas o corpo, então vou dar um Move aqui e está selecionado apenas corpo. Mesma coisa que eu fiz antes. Veja que se eu movimentar antes de selecionar a cópia, ele não aceita mais o comando. Então eu vou cancelar e repetir, selecionar copy. Se eu criar um copy do objeto do corpo, veja que então ele é um novo corpo, porém ele está na raiz ativa. Então, como eu não ativei esse componente, o corpo novo criado foi parar lá na minha raiz ativa. Então, vamos fazer de novo, vamos ativar este componente e a partir de agora eu vou criar mais uma cópia do corpo, apenas do corpo. Create copy. Ok, então agora eu tenho 3 corpos. Um está fora da estrutura componente, né? Está no meu componente raiz, e 2 estão dentro da estrutura componente. Eu vou ativar aqui para que eu possa visualizar todos. Existe alguma relação então entre esses corpos? Mais uma vez, se eu modificar esses corpos separadamente, nada acontece entre eles. Porém, se eu voltar lá na minha raiz, lá na timeline, modificar a estrutura raiz do meu primeiro componente, todos serão modificados. Porque, inclusive, o comando de criar um novo componente a partir do corpo e de copiar o corpo já, tudo isso foi referenciado a esse primeiro elemento criado lá atrás da minha timeline. Entendido isso, pessoal? Então, isso é uma das formas paramétricas do Fusion. Agora vamos ver como que funciona se a gente copiar o componente. Então, mais uma vez eu vou dar um Ctrl Z até que eu tenha o meu componente aqui sozinho, até a etapa em que eu criei o componente. Agora eu vou dar um Move, porém ao invés de corpo eu vou selecionar componentes, ok? E o componente a ser modificado, a ser copiado é esse. Veja que eu tenho até mais uma opção aqui que é de Capture Position. Lembra que componentes têm a própria origem, né? E que são especiais e que faz parte do programa paramétrico, faz parte do processo paramétrico do Fusion capturar a posição desses elementos para que você possa usar de comandos aí como de juntas e enfim. Então vamos criar aqui uma cópia desse componente. Ok. Agora eu vou fazer uma modificação no meu componente inicial. E veja que toda modificação agora não tem mais a ver com a timeline, tem a ver de um componente ser a cópia do outro componente. Quando eu copio o componente, ele copia toda a estrutura do componente, inclusive o corpo. E olha que o corpo ele continua inclusive com o mesmo nome, body1, body1. A única coisa que ele me distingue aqui é que esse é o componente 1, 2.2, ou seja, essa é a segunda cópia, ou a cópia número 2 deste componente, deste primeiro componente. Então, tudo que eu fizer de modificação
nesse componente, nesse corpo, o outro componente vai sofrer alteração. Veja que, inclusive, eles têm a mesma cor, né? Eles são componentes diferentes e têm a mesma cor. Como que eu faço, então, para ter um elemento completamente isolado, um elemento completamente novo, que não esteja se referenciando a nada daquilo que eu já criei, porém eu quero utilizar um corpo já criado, eu quero fazer uma cópia independente. Então eu vou dar aqui um Ctrl Z em tudo, voltar aqui no meu componente, e veja que dá o comando Move, M, apertar M, ou dá Ctrl C, Ctrl V, se eu selecionar o corpo aqui, der Ctrl C, Ctrl V, é mais ou menos a mesma coisa. A única diferença é que eu não tenho como selecionar aonde que eu quero aqui o meu gizmo, as minhas setas, né? Ainda que eu possa colocar o meu pivô num outro lugar. Eu venho aqui em Set Pivot, coloco ele num outro lugar, dou um Done. É muito importante voltar aqui e clicar nesse tiquezinho, e a partir daí, então, eu tenho um Ctrl C, Ctrl V. Veja que ele nem me possibilitou criar uma cópia aqui, porque já foi uma cópia, né, automaticamente. E é a mesma coisa que eu dar um Move, Create Copy, Ctrl C, Ctrl V. Só que eu estou falando de corpo mais uma vez. Ctrl Z aqui para voltar. Vamos ver como que funciona o Ctrl C, Ctrl V com componentes. Existe um pulo do gato aqui, que é onde que eu queria chegar com vocês, e é o que nós vamos utilizar lá no nosso projeto. Então eu vou selecionar o componente e vou dar um Ctrl C. Porém, agora eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em cima e veja que aparece uma opção para mim, que ao invés de apenas Paste, aparece Paste New. Então, quando eu seleciono Paste New, ele dá um paste como um novo componente. Eu vou arrastar ele aqui para o lado e dar um OK. Veja bem, agora ele não é mais componente 1.2.2. Ele é componente 2.1, ou seja, ele é um componente completamente novo. E veja que em corpos eu tenho aqui o corpo 1 deste componente. Vamos testar agora a relação entre esses dois. Agora sim. Se eu modificar esse componente, nada acontece com esse componente. Se eu voltar lá na minha estrutura raiz, como de sempre, e der um OK, nada também acontece. Então, a única forma que você tem de criar um corpo completamente diferente, diferenciado, não linkado com o componente origem, seria você dar um Ctrl C, Paste New. Ok? Então vamos voltar lá para o nosso projeto e dar continuidade. Don't save. Por que que eu passei por todos esses passos? Porque eu quero copiar essas duas hastes e quero que elas sejam independentes. Elas não tenham nenhuma relação com o componente utilizado, né, com o corpo utilizado para a cópia dela. Então eu vou ativar aqui o meu componente hastes. Vou selecionar as duas hastes que eu quero. Vou dar um copy. E dentro aqui, então, do meu componente hastes, eu vou dar um paste new. Então veja, e agora eu posso, né, aparece aqui então o meu pivô para eu selecionar, e veja que eu vou utilizar de um artifício aqui, que é fazer uma cópia ponto a ponto. Ao invés de usar o pivô, que está torto ali, né, sem muita... Eu poderia modificar o pivô igual eu mostrei para vocês, porém eu vou utilizar desse recurso aqui, que fazer uma cópia ponto a ponto. Eu quero selecionar aqui então o meu ponto inicial, que vai ser o midpoint aqui do círculo, e o meu segundo ponto então é este daqui. E vou aproveitar, já que ele me dá essa possibilidade, vou dar um Capture Position nessas cópias minhas, então eles já vão ser criados com a posição deles capturadas. Assim eu consigo fazer Joint as Built, lembra do último tutorial, facilmente. Vou dar um OK e veja que pela própria cor aqui ele me mostra visualmente que são componentes completamente novos, completamente independentes, né? Então, como ele tinha aqui um nome exclusivo,
ele cria hash2 left entre parênteses 1/1, né, o 2.1, e hash1 left entre parênteses 1, 2.1, ou seja, é uma cópia desses dois componentes, porém completamente independentes. Ok? A partir daqui, então, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu seleciono estes dois elementos, dou um copy e dou um paste new. E mais uma vez, vou selecionar de ponto a ponto, lembrando então de selecionar o ponto de origem e o ponto de destino. Vou capturar a posição e dar um OK. Agora eu tenho aqui meu elevador, todos os meus elementos do elevador criados. É só a gente criar as novas conexões e é tão simples quanto vir aqui e dar um As Built Joint. Então eu vou selecionar este componente com este componente. Qual que é o ponto de snap? É este daqui. Veja que ele para na posição original porque eu dei o Capture Position. Vou dar um OK e agora é uma questão de refazer todas essas juntas. Então eu quero aqui essa junta com essa. Veja que ele nem tem aqui o pino, não precisa ter o pino, a gente vai criar o pino daqui a pouco. Nem precisa ter o pino, basta você selecionar o local de snap que ele vai simular aí a conexão. O pino é apenas um elemento visual do projeto. Vou dar OK. E vou criando aqui então as minhas conexões ponto a ponto. Prontinho, eu acho que eu fiz todas as conexões necessárias. Vamos testar aqui, então nosso elevador está aí funcionando direitinho, com todas as conexões indo até lá em cima e voltando sem nenhum problema. E lembre-se que a gente selecionou lá no outro tutorial um Enable All Contact. Então ele está criando aí as barreiras de conexão, ele está identificando todos os corpos como sólidos e criando então o limite de movimentação aí no nosso objeto. Lembrando que esse é um artifício que a gente pode usar em projetos simples, uma vez que os projetos começam a ficar muito complicados, com muitas juntas e muitos elementos, o ideal seria que você criasse limites de movimentação ou apenas alguns conjuntos de barreiras, né? Alguns conjuntos aí de contato, ao invés de criar o Contact All, Enable Contact All. Vamos então aqui dar um Revert para ele reverter aqui a posição que eu capturei, pois não é interessante a gente ficar modificando demais a posição dos elementos e criando aqui, porque ele registra, né, a captura de posição toda vez que a gente cria. Isso deixa a timeline muito confusa e também o projeto muito carregado. Eu vou a partir daqui então só criar aqueles dois pinos, pois a gente vai fazer um espelhamento desses elementos para o outro lado. Eu vou ativar então aqui essa minha haste. Se eu tiver perdido, não souber como que eu acho essa haste na minha estrutura raiz, eu clico com o botão direito dela e Find in Browser. Aí ele vai sublinhar aqui para mim esse componente. Eu vou ativá-lo. Veja que ele é o único ativo, os outros estão sombreados. Vou criar um sketch na face dele. Vou dar um Look At. Vou dar um Project e vou projetar esse círculo aqui do elemento que está próximo a ele, pois ele não, mesmo ele não estando ativo, ele serve como referência para eu projetar. Vou dar um OK. E olha que bacana, alguns comandos a gente, mesmo os comandos de extrusão, a gente consegue fazer dentro do ambiente de sketch. Às vezes isso poupa tempo. Então eu vou, olha só, eu tenho aqui então essa face, né, criada. Tem que ser a face, não pode ser apenas o círculo, porque eu quero um sólido, eu não quero uma face extrusada. Vou clicar com o botão direito nesta face e vou selecionar aqui então o meu comando extrude. E vou dar um extrude de 3 milímetros e a operação é joint. Veja que ele fica ali então com a mesma cor do componente. Eu criei porque eu estou dentro da estrutura desse componente. Vou fazer a mesma coisa então, deixa eu voltar aqui na estrutura raiz, vou fazer a mesma coisa então com esse
de baixo aqui. Eu quero achar ele no browser, Find in Browser, apareceu lá e eu vou ativar então a estrutura e criar um componente na mesma face, dar um look at e repetir a operação conforme eu fiz com o outro. Muito bem. Mesmo eu tendo criado esse elemento depois de ter feito a junta, isso não altera em nada. O que ele leva em consideração na junta aqui são os componentes. Igual eu falei, o pino é apenas uma questão estética do modelo, uma questão aí mecânica do modelo para representação, ok? Agora eu posso então dar um mirror em todos esses elementos para o outro lado. Só que antes disso eu preciso de um plano de espelhamento. O mirror funciona com você selecionando qual o ponto médio do espelho, né, da reflexão. Então eu vou dar aqui como eu mexi aqui nesse elemento, ele me cria de novo, eu vou reverter para não ter problema. Vou criar aqui um offset plane, ou seja, eu vou pegar esse plano meu aqui de origem, de referência, e vou dar um offset nele. De quanto? De 5 centímetros ou 50 milímetros. Eu quero que a base tenha 10, né? Ela vai replicar para o outro lado. Vou dar um OK. Eu posso, então, agora dar o meu comando mirror. E o que eu quero escolher para mirror? Eu quero componentes. Deixa eu apenas fechar aqui meus componentes para ficar fácil. Eu quero todas as hastes laterais esquerdas, o pino e a base, ok? E qual que é o mirror plane? Então é esse plano que a gente criou e agora eu vou dar um OK. E veja que ele cria então hastes laterais esquerdas mirror. Eu posso modificar aqui o nome para hastes laterais direita. Pino mirror eu posso deixar e base mirror eu posso deixar. A única coisa chata é que tudo aqui vai virar mirror, né? Eu posso criar aqui então haste 1 direita. Haste direita. Só para a gente ter ali os componentes mais ou menos iguais. Nossa, mas Paulo, então agora eu vou ter que criar todas as junções em todos esses elementos? Mais ou menos, mais ou menos. Olha só que legal. Deixa eu só... Esse plano aqui de construção, esses elementos de construção, ele cria aqui essa pasta Construction e para desabilitar é só desligar ali. Eu não preciso criar todas as juntas, já que eles vão se comportar de forma parecida ou de forma igual, para falar a verdade. Tudo que eu preciso fazer é vir em Assembly e criar um Rigid Group, ou seja, um grupo rígido que se comporta igual ao outro. E quais são os componentes desse grupo rígido? Aí aqui um pulo do gato também é você selecionar componentes iguais. Então, esse componente e esse é um Rigid Group. Ok. Vou repetir e continuar assim. Esse é um Rigid Group. E por aí vai. Assim, dessa forma, eu tenho então meus componentes rígidos, meu grupo de componentes rígidos formado. E veja que bacana, ele deixou o pino ali para trás, porque o pino não tem referência nenhuma. Esqueci do coitado do pino, então é muito simples. É só eu vir aqui, dar mais um Rigid Group, em Joints, Assembly, na verdade, Rigid Group, e esse pino, ele se comporta como este pino. Ok, ainda que depois a gente vai emendar esses dois pinos, não tem problema, mas só para mostrar para vocês como que funciona o Rigid Group. Então eu tenho aí então o meu elevador praticamente funcional. É só criar uma basezinha aqui para ele agora. Eu vou criar então um sketch nessa face aqui. Vou continuar, pois ele vai reverter. Vou criar uma linha daqui até aqui. Eu não criei um retângulo porque veja que aquele elemento ele está mais afastado. Então eu vou pegar esse aqui de referência e este aqui
E a mesma coisa, eu vou criar um elemento aqui, porém ele tem que estar alinhado com esse cara aqui. Então eu pego aquele cara de referência e clico aqui. Vocês já viram eu utilizando isso em outros tutoriais. E vou dar um OK. Finish Sketch. E aqui eu posso dar então um extrude de 3. E por agora eu vou fazer um novo componente. OK. E eu vou criar aqui então um componente mesa. Então tá aí o nosso elevador tomando forma. Pessoal, para que o tutorial não fique muito longo e cansativo, eu quero que vocês então assimilem tudo que foi passado aqui, principalmente essas peculiaridades com relação a copiar e mover elementos, corpos e componentes e mexer na sua estrutura inicial, o que tem relação, o que tem link aí um com o outro. Isso é muito importante que você domine para que você não fique confuso na hora de modelar as suas ideias, ok? Então faça o elevador, treine esses exercícios, coloque lá no seu Instagram para eu ver como é que tá ficando, marque o Paulo Sampaio lá que eu vou replicar nos meus stories para que todo mundo veja. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.